News. 9h35. .com.net super conectada. Planos de internet com ultra velocidade e mais telefonia. WhatsApp 51 30 37 9727 ou telefone 0800 606 2806. .com.net super conectada. Já adicionou o Sicredi no Whats? Esse é um contato que não pode faltar no seu dia a dia. Anota aí, DDD 51 3358 4770. Com apenas um toque, você fala direto com seu gerente ou esclarece dúvidas com nosso assistente virtual. No mesmo número você encontra diversas outras opções para facilitar sua vida. Prático, né? Chama o Sicredi no Whats. DDD 51 3358 4770. Atacado do Gás. Comércio de gás e água mineral. Rua Alves Pereira, 38, Bairro Pinheiro, São Leopoldo. Teleentrega pelos telefones 3566-4598 ou 98219-5829. Caminho Astral. Espaço holístico em São Leopoldo. Oferece um espaço dedicado ao autoconhecimento e bem-estar, proporcionando o equilíbrio entre corpo e mente, desenvolvendo o controle emocional necessário para a condução de uma vida sentimental, profissional e espiritual repleta de realizações. Agende seu horário pelo WhatsApp 991717873. Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 9h37. Maravilhas da Terra. Linhas de chás funcionais. Peça o seu com Vanessa Minosso pelo telefone 99802-6264. Ortopedia Leopoldense. Materiais diversos da linha hospitalar. Rua Conceição 672, Centro, São Leopoldo. Telefones 51 30 37 5599. WhatsApp 999 13 7966. Ortopedia Leopoldense. A credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha. Então bora lá, 9h39, 9h39, hoje sexta-feira, 4 de junho de 2021. Estamos iniciando mais um Cultura Capilé aqui na Berlinda. Cultura Capilé, que tem como apoio parceiro .com.net, sempre conectado. .com.net, que fica na Avenida Henrique Bier, 2480, ali no bairro Campina, telefone 3037-9727, também no 0800-606-2806. Com a gente também Sicredi, segurança para a sua vida financeira, Sicredi. E claro, né, comemorando 60 anos, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Dona Sônia, muito bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Palinha, bom dia a toda a nossa audiência, quem nos acompanha pela página da Berlinda no Facebook, pela radioberlinda.com.br. Sexta-feira é dia de Cultura Capilé. E nós colocamos o programa no ar toda semana, também com a parceria da Ortopedia Leopoldense, materiais diversos da linha hospitalar, na Conceição 672, Centro de São Leopoldo, em frente ao Centro Capilé. 3037-5599 ou 99913-7966. Para consultoria e assessoria, recuperação de créditos tributários federais e estaduais, na 1º de março, 330, no Centro de São Leopoldo, 3589-4881. SEMAI, aqui a água tem cor de felicidade, a água bem tratada, vida bem cuidada. Ainda, Atacado do Gás e Água, Buca de Santo Antônio, Óticas Corujinha, Restaurante Quilo e Bauru, Percom Contabilidade, Avante Locação e Transporte. Palinha,
quando nós completamos um ano do nosso projeto, né, do Berlinda News Entrevista, que era de segunda a sexta, entrevista basicamente na área da política, mas enfim, tudo. Só que aí, num determinado período, no ano passado, nós sentimos falta de ter um espaço que todo mundo falava, todo mundo em casa, cultura. E aí nós decidimos, na sexta-feira, trazer Cultura Capilé, inclusive para dar assim, uma amenizada, porque Covid, o clima, mortes, né? A gente tá no... assuntos pesados, as pessoas em casa. E daí a gente decidiu Cultura Capilé, lembrando aquela história de quem mora em São Leopoldo é Capilé, mas principalmente para mostrar que nós temos muitos artistas, nós temos muitos talentos na cidade, muitos mesmo, e que a boa parte da população não conhece. Acha que quando se fala, vem da onde? De Porto Alegre, da onde? Não, a gente tem gente aqui. Hoje, mais uma vez, nós estamos recebendo dois grandes talentos da cidade. Bem-vindo, Luciano Reis. Bem-vindo, Everton Cidade. Everton Cidade. Pode chamar só de Cidade. Isso. Bom dia, obrigado pela presença. Que bom ter vocês aqui para falar sobre cultura, que é um assunto fundamental para a vida de todo mundo, para dar uma aliviada. E porque cultura é vida, precisa de cultura, né? Cultura também é uma coisa essencial, mas nessa questão da pandemia, a cultura, não, fica lá, não volta, e as pessoas precisam sobreviver. Aliás, Sônia, antes de dar tanto o Cidade quanto o Luciano dar bom dia, quero agradecer de público, Luciano. A gente deu uma mudada aqui no estúdio, e o Luciano é o nosso parceiraço, já esteve aqui uma vez contando. O Luciano, para quem não conhece, o Luciano Reis é músico, produtor musical, tem o estúdio dele, que é a Casa dos Gatos, no qual a gente já entrevistou ele, fez matéria, então um cara bem conhecido. Te agradecer, Luciano, por essa parceria que tu tem com a gente. Por falar em cultura, por falar nesse aspecto de a gente se ajudar, digamos assim. Tudo está interligado, né? Quando a gente se ajuda e acaba fortificando uma cena local, a gente também usufrui disso aí, né? Do retorno disso aí. E você falou que os assuntos andam pesados, né? Política, pandemia, e aí tem a cultura como um meio assim mais leve, mas a cultura e a arte em geral ela não se dissocia disso, né? Não. Ela é influenciada por isso e ela é um veículo para que a gente mude isso. Então muitas vezes a arte fica pesada, digamos também, né? mais feia nessas épocas, porque é uma necessidade, eu creio, e eu acho que através do artista e de outros segmentos da cultura é que também se ajuda a dar vazão para essa necessidade. Importante estar com a gente, Cidade, mais uma vez, obrigado. Aliás, Cidade, músico, escritor, poeta. Quando chegou aqui já deixou com a gente 2 livros, no qual depois a gente vai fazer uma matéria da sua presença. Bacana. Aqui, Cidade. Cidade, quem é o Cidade? Para quem para quem é da cidade, eu conheço Cidade de vista, eu conheci ele, mas sou um escritor, sou músico, na verdade sou um músico não músico, né? Eu não toco nenhum instrumento, eu trabalho com ideias, né? Escrevo desde a minha adolescência, comecei a publicar livros há 10 anos, não é muito tempo, né? E sou dono de um brechó, junto com a minha esposa, que é minha sócia. Aonde é o brechó? João Pessoa, 1140. É Glinge o nome, é um brechó e que funciona também como ponto de encontro cultural. Olha só. Onde a gente realiza shows, leituras de poesia. Aonde é? É aqui em São Leopoldo? É aqui em São Leopoldo, sim. João Pessoa, rua onde é? São João. Desculpa, eu fiquei pensando. Na São João. Eu falei João Pessoa? Falou. Por isso que eu me perdi. Mas eu me perco para ir para casa, né? É pior. Tá, na São João. Do Triângulo. Sim, a quadra de baixo ali. Atrás do posto de gasolina do Triângulo. Essa é a nave. Nós temos aqui uma terceira pessoa que é a esposa de Cidade, que ela também está gravando aí. Que legal, e tem um brechó e lá vocês fazem os encontros. A gente faz e também tem livros, né? A gente tem um sebo de livros, tem uma curadoria que eu faço, né? Que eu acho melhor trabalhar com, por exemplo, 50 livros e todos 50 sejam bons,
do que ter 300 livros dentro de um local e tu passar uma tarde procurando levar um embora, né? É um cuidado que eu tenho. Mas quando eu falo bom, não nesse sentido de bem escrito ou não. É aquela questão de livros que podem mudar, né? Exatamente. O conteúdo. Exato. E também a gente trabalha muito com fanzine. A gente recebe zines do Brasil todo, né? Fanzines são aquelas revistas feitas por fãs, seria a nomenclatura correta, né? Então tem pessoas que publicam. Como o acesso à editora é um pouco mais difícil, as pessoas não esperam as editoras e lançam em fanzines livros de poesia e romances maravilhosos a um preço muito mais acessível também, né? Eu confesso aqui, deixa eu dizer, um tanto envergonhada, que eu não conhecia esse espaço. Não conheço esse espaço de vocês, deveria, inclusive como jornalista. Mas eu acho que é um pouco porque São Leopoldo, como tem muitos artistas, ela é uma cidade que não é tão pequena como a gente tem ideia, então acaba formando nichos. Exato, isso que eu ia falar. Então tu não consegue abranger tudo que acontece na cidade, tu acaba ficando no nicho onde tu te sente mais confortável, né? Mas eu também concordo contigo que, como jornalista, deveria ter tido uma procura. Exatamente, né? exatamente. E isso é a cobrança eu faço também. Aliás, eu e a Sônia são 2 jornalistas que ficaram mais de 20 anos no jornal local aqui. Então, assim, e mesmo que a gente não ficasse na editoria de cultura, de arte, eu sempre na política, eu parinha no esporte, mas mesmo assim deveria. Mas agora eu vou me redimir disso e eu vou lá. E por isso a importância dele estar aqui, do Luciano, porque o Luciano eu também não conhecia. Depois eu fui lembrar que eu conheci o pai do Luciano, que era meu vizinho no Charrua. Vê como o mundo é pequeno, né? A irmã dele. Então, assim, a gente vai... Mas eu acho que é uma questão muito de... Às vezes, São Leopoldo tem muito isso de não dar visibilidade para o artista da própria cidade. Por isso o programa aqui. Essa questão que tu falou de Porto Alegre é uma coisa que muito nos incomodou sempre. Quando nós tínhamos a Viana Mug, que foi a nossa primeira banda juntos, dos pontos que a gente falava muito era que, por exemplo, tu pode ter uma cena aqui em São Leopoldo tão forte quanto em qualquer lugar, sabe? Tu pode amar as pessoas que estão aqui do teu lado, sabe? Mas São Leopoldo tem uma certa distância com isso, né? Tem. Embora nessa época, né, tinha o BR3 do Biba, que também conseguiu fomentar uma cena muito bacana em volta de um bar pequeno, mas que era grande. Biba Jacques, né? Exato, um grande pintor, né? Grande artista da cidade também. Então tem essa coisa de nicho que acaba complicando. Mas tem uma coisa que eu falo muito para Tavi, que é uma questão assim, ó. Eu tento acompanhar tudo que acontece em arte, tipo, nas regiões. Se é lançado alguma coisa de um selo de esteio Sapucaí, eu vou lá e acompanho. Então, dá para fazer, sabe? Dá. Às vezes as pessoas preferem um nicho do que abrir e ver tudo, né? Exatamente. Então, acho que isso atrapalha um pouco, né? Me diz uma coisa, o Luciano já vai entrar. E agora, durante a pandemia, vocês estão conseguindo, agora que as pessoas começaram a ser vacinadas, continuar aí no brechó de vocês no ponto... Está conseguindo reunir algumas pessoas? Não, a gente não está fazendo isso. A gente continua atendendo com horário marcado. Ótimo. Sabe, a Tavi cuida das roupas e cuida dos livros, a gente faz com horário marcado, porque aí tem uma pessoa só ali, depois que ela sai, a gente tem todos os cuidados, e aí marcamos outra pessoa. Então, é bom para nós, porque o atendimento se torna mais especializado. Sim. A pessoa se sente mais segura e mais à vontade também. Boa. Sabe, porque ali tem café, tem o sofá, tipo, a pessoa pode passar uma manhã inteira ali. Conversando com você, sabendo, exato. Mas que legal. E os livros a gente está vendendo a maioria pelo correio, né? Segurança também, né? Segurança também. Gente, até estava conversando com o Luciano me contando, assim, é interessante, né, Sônia, quando a gente fala de música, porque para quem só ouve, para quem só curte o final, que é o CD, o disco, enfim, né? A música... Mas assim, como é que é fazer música, né? O Luciano contou uma pra mim, eu achei muito bacana, assim, da tua música, como foi feita, né? Foi assim, e aliás, hoje, né, o Estado perde uma cantora, né, Berenice Azambuja, 69 anos, assim, eu ia falar sobre isso. Uma referência, né? E eu lembro que no sábado eu e o Luciano aqui colocando essas espumas, e o Luciano disse assim que como é que foi produzido o disco, que ele chega lá e diz assim, ó, vamos tocar, toca o que vocês quiser, e daí a gente vai no improviso. Como é que é isso, Luciano? Tu que é músico, produtor musical, como é que é chegar lá, chama cidade? A pauta é não ter pauta. Bom, por exemplo, o disco que a gente tem junto, que é o da Viana Mug, ele levou anos, digamos, para ser composto,
porque a gente fazia experimentação e ensaio, e aquilo que a gente gostava, a gente continuava trabalhando em cima. E então alguém trazia uma ideia, depois ele fazia a letra. Então tem música que ela ficou pronta depois de um ano que a gente começou a brincar com ela, outras em um mês. Mas é uma coisa de que eu tive uma ideia na guitarra ou no baixo, ou o Cris ou o Júnior tiveram uma ideia e trouxeram, eu fiz essa frase, legal, vou tocar junto com a frase, repete. A cidade ouvia, na outra semana tem uma letra para isso, escrevi. Tá, vai montando a música com essa... Ali não, quando a gente foi fazer o disco, tu tem as músicas? Não, mas o Ferreirinha tem umas ideias na guitarra. O Ferreirinha é o guitarrista lá de Sapiranga, muito bom, que gravou o disco. Mas na hora ele mostra, né? Eu disse, então tá. Então ele foi feito de uma maneira assim, tudo que tu ouve no disco é o momento da composição da música mesmo. Tu tá ouvindo o disco, a pessoa estava tocando aquilo pela primeira e única vez. É isso que está no disco. E esse que é desafiador, mas ao mesmo tempo, né? É muito bom tu saber. O talento também, né? Tem que ter o talento, né? Eu acho que a questão, assim, facilitou, porque como nesse momento de pandemia, era impraticável fazer ensaios. E também eu sempre quis ter essa coisa de uma música que o vocal não fosse o principal. Desde todas as bandas sempre tive cuidado, sabe? Eu acho que a melhor coisa em mim como vocalista de uma banda é saber onde não cantar, sabe? É saber exatamente onde não cantar. Tu não precisa cantar o tempo todo, tu não precisa, sabe, se sobrepor a nada. Tem que ocupar o teu espaço ali dentro disso, sabe? E nesse disco, eu pensei assim, eu quero que eles gravem primeiro, para eu ter mais liberdade ainda para criar os vocais e as letras, para que eles não precisem esperar uma mudança, tipo de, acabou o meu verso e vamos contar mais dois e entra. Não, eles já vai estar... Tanto que a banda nunca tocou junto, né? Nós nunca tocamos juntos, né? Isso que me chamou a atenção quando o Luciano me falou, né? Eu disse, até brinquei, né? Eu usei, e por isso que eu lembrei da Berenice, né? Eu disse, é tipo um desafio de trova, assim, né? Porque tu sai, né? Faz tudo. No dia, a gente... um ponto que tu tocou no lance da trova e esse Não, mas é que eu citei pra ele, porque eu não entendo praticamente nada, né? E o Luciano me falando, e o que veio na cabeça, assim, eram dois trovadores. E um no encaixe do outro e assim vai. No dia que a gente conversou, eu falei, isso poderia ser feito quase que em qualquer gênero musical. No jazz, na música tradicionalista, porque tu pode dizer, cara, simplesmente tu toca e tu vai e canta o que tiver na cabeça. Ou trova, porque ela é criada na hora. O repentista também, o repente também é assim. Né? Isso, o repentista é assim. Os rappers, o trovador tem essa característica. Né? Então tem algo de trovador ali, de repentista, né? Até porque quando ele ia colocar a voz, ele não trazia letra. Eu disse, vou gravando e o que vier na tua cabeça, tu... Tanto que eu acho que ele é um disco autobiográfico do Cidade, quase como uma sessão de psicoterapia, onde ele vai externar os fantasmas dele, e isso tu percebe no disco. E então, ele é um disco muito denso e muito profundo, assim, nesse sentido. Ele não é um disco alegre. A gente faz um comparativo com o Loki do Arnaldo Batista, e com outras coisas, nesse sentido de que é um disco de desabafo, digamos assim, um disco autobiográfico. Mas ele é um disco autobiográfico, mas ele não é um disco choroso. Não. Porque às vezes as pessoas têm ideia, é aquela coisa, romance para as pessoas vai ser romance entre menino e menina, né? Então, autobiográfico, você tem aquela ideia de que tu tá chorando pitangas, né? E, na verdade, ele é bem cru. E eu acho que a primeira vez que eu fiz em fluxo, né? Então, eu deixei fluir, acabava um take, né? Nós voltávamos, vamos fazer o segundo take da música, sabe? Tem uma música que tem 4 ou 5 vozes que eu deixei pro Luciano mixar como ele quisesse, que eu sabia onde ele ia. Eu confio totalmente no Luciano, porque para gravar um tipo de disco desse, onde tu vai te expor muito, tu precisa estar bem acolhido, né? Exatamente, até para te ficar à vontade. Exato. E nós temos uma amizade muito antiga, eu e o Luciano, até antes das bandas e tal. Então, nós temos isso, então me permitiu estar mais à vontade. E no estúdio, basicamente, era eu e ele. E o Felipe, que fez a arte, fez
os synths do disco. Então são dois amigos que eu tenho há mais de 25 e a Tavi, claro. Ô, gente, eu quero atualizar aqui, tem bastante gente mandando recado, né? O Mano Vini, né? Bom dia, Cultura Azar, Mano Vini. Grande rapper. Na escuta para ouvir essas feras, Luciano e Cidade. Abração e bom programa. Ah, legal. O Caio também. Aí Caio Rafael, meu amigo. E a Nath. Tem uma pessoa de São Paulo aqui, a Jennifer. Isso. E tem um de Goiânia, Eliane Almeida. Luciano Reis, é maravilhoso te ver novamente. Orgulho do seu trabalho. Um grande abraço daqui. A Jennifer Borges, que está ouvindo. O Everton Fraga de Oliveira, que sempre nos A Jennifer eu conheci no show do Black Sabbath em 2016, lá em São Paulo. E a Eliane foi quem nos apresentou. A Eliane é de Goiânia. Sim, ela é de Goiânia. E ela é artista plástica. Aí a Jennifer disse: como sinto orgulho do Lu. Desejo muitas realizações na sua vida, ouvindo aqui em São Paulo. Aliás, o Lu, né, o Luciano, é uma pessoa que eu compartilhei nas minhas redes também, que vocês estariam hoje. Nossa, o cara, o pessoal que te conhece mesmo, né? E eu fico com vergonha, porque eu conheci o pai dele, eu conhecia ele, né? E quando eu trouxe ele a primeira vez, que é ali da Casa dos Gatos, é quase meu vizinho, assim. Mas o Luciano é um cara assim que, se tu trabalha com música no Rio Grande do Sul, tu conhece ele. Uma hora ou outra ele ajudou a montar teu pedal no escuro. Quem que nos falou do Luciano aqui? O Gilmar, do Eco. O Gilmar. Gilmar fez Senai agora quando vocês estavam falando do disco autobiográfico, que o Cidade falou que não é uma coisa chorosa, mas que tu precisa ter essa coisa até da psicoterapia. Eu sou muito observadora, talvez por isso seja jornalista. Eu gosto de andar ali na Independência. O Palinha me chama de síndica da Independência, porque eu moro na Independência. Lá no início, em frente ao antigo bar do André. E eu saio com a nossa Pug, a Atena, e eu paro e vou conversando com todo mundo. E os senegaleses, eu gosto de conversar, eu compro coisas deles, eu converso, eu vejo que o pessoal já tem família. E tem o rapaz, o casal que fica ali na esquina do Banco do Brasil, que eu compro várias coisas dele e eu paro, porque essa é uma menina, coisa mais linda, amada. Ontem, quando tu falou daquela coisa que mexe, ele estava ouvindo uma música, um som, não sei se era uma oração, eu não sei se era um desabafo, o que era, mas eu imaginei ele assim, longe da terra dele, ele estava ouvindo aquilo. Eu passei e fui, eu fiquei pensando, o que será que isso está querendo dizer? Eu não entendo a música, mas eu sei que é sentimento. Eu sei que é um sentimento que ele tá. Aí eu fui, fiz as minhas coisas. Quando eu voltei, ele continuava. A música continuava. E aquele vai e vem, comércio aberto. E aí ele tava no cantinho assim, ele tinha um tapete, ele tava agachado e parecia conta, um rosário. E ele tava numa posição com aquela música que ele tava realmente... Então, para mim, isso é sentimento. Sim. Eu não entendo nada, eu não entendo a letra, mas eu reconheci lá que ele estava vendo a cultura dele. Eu acho até que essa coisa, tipo, a música e oração são duas coisas muito próximas, sabe? Elas são quase a mesma coisa. E tudo acaba sendo religião quando é feito com amor e com saudade, sabe? Então, cada um tem a sua religião. O amor da gente é a religião. Exatamente. Então, isso é muito viável. Nós falamos em repente, falamos em trova. Essa coisa do improviso na voz é uma coisa que é feita desde a Idade Média, mas já era feito com oradores gregos, né? Sim. Essa coisa toda. Os próprios cantos de escravos, né? Para poder soltar a dor e poder se comunicar entre eles sem que o patrão... Sabe? Então, faz parte da história da humanidade, essa coisa de usar a música para fazer uma psicoterapia, né? Eu imaginei isso do rapaz. Eu fiquei com uma vontade de chegar ali do lado dele, sentar e perguntar... para que ele traduzisse. Depois eu pensei, não precisa nada disso. Eu estou vendo que é sentimento. Talvez ele não conseguisse te passar exatamente o que ele estava sentindo. Tá, mas como é que ele vai traduzir? Não é uma questão de saber o que a letra significa. Tá? É sentimento. E ele está aí. Sônia, a gente está diante de dois músicos e eu sou zero à esquerda, assim, de ouvir. Assim, a Sônia tem esse tempo disso, né? A música boa como é que tu usa aquela expressão? Música boa para ti?
é que me faz bem. Isso. E eu acho assim, quando se fala em gênero, eu não gosto dessa música, pra mim música boa é uma Eu acho música... que isso eu também acho uma perda de tempo. Eu também não se entro nessa vincular discussão. só a alguns estilos, sabe? Tem muito essa coisa, algumas pessoas até não gostam que não falam, mas, tipo, o rock. O rock é só um estilo de música, Exatamente. sabe? Não, essa coisa de eu defendo o rock e o resto que se dane, é totalmente errado. É só um estilo de música, é um pedaço de arte, né? É um jeito de falar a arte que nós temos, né? Mas o sertanejo também o funk também cada um tem uma história, cada um tem uma consciência diferenciada. E gosta. Eu tenho muitos sobrinhos netos, né? Porque a minha família, na semana passada, até mostrei pro Palinha, a gente eu estava com a Maria Paula, que vai fazer 5 anos em outubro, e o Vicente, que fez 4 anos em abril, e a gente estava. E o Vicente queria ouvir música. Daí, Vicente, qual música? Eu quero ouvir rock and roll. Daí a gente colocou uma música, ele dançava e ela entrou. E Maria, qual? Eu quero funk. Daí a gente ficou vendo. Mas os dois se inteiraram ali nessa coisa. Exato. A música é o que eles gostam e o que desperta. E a música, eu falo isso porque eu sinto isso. Eu morei fora também. Agora a Sônia falando ali do senegalês. E eu lembrando, porque quando eu morei nos Estados Unidos, em muitos momentos, né? Eu colocava as músicas e para mim a música é uma máquina do tempo, ela te leva, ela te transporta dentro do interno, assim, da tua pessoa, né? Então, assim, quando a Sônia fala, eu fiquei lembrando, assim, momentos quando eu estava parado lá, trabalhando e tal, e estava eu sozinho no meu mundo, né? Num país diferente, com várias culturas e tal, e eu ouvindo a minha música, que ela me transportava aqui pro sul, e momentos que eu vivi. Eu acho que a música tem essa coisa assim pessoal, né, individual, assim, apesar de, né, quando toca ser coletivo, todo mundo curte, mas eu acho que ela tem essa coisa assim tua, né? É uma maneira de tu estar com todo mundo, mas na tua, sabe? Tu faz tua concha ali, né? Tu consegue uma couraça, mas não uma couraça negativa, uma couraça que dá para abrir com as outras pessoas, mas tu tem ali o teu sentimento. Olha só, o Matheus Henrique Bozio. Matheus. Ouvindo aqui, amo esses dois. Um abraço do Matheus Henrique. Ele tem um disco muito bom da... Ele é de São Leopoldo? Marble, é de São Leopoldo. Olha aí, mais uma pessoa pra gente trazer aqui. Aí a gente está trazendo as pessoas assim, que compõe e faz o trabalho dele totalmente independente, só ele mesmo, e bota publicamente. Aí, Matheus, tu vai ser, a gente quer tu aqui também para contar a tua história e tal. Exato. A cultura é isso, né? A Eliane Almeida diz assim: eu conheci o Luciano Reis em 2015. Ele me levou para a gravação da banda Motoravela, né? Verdade, de um clipe. Motoravela. Eu fiz um monte de fotos. Foi incrível a experiência. Só tem coisas boas para falar dele. Amo muito esse meu amigo. E agora o Motoravela está assistindo. Carlos Gilberto Wolff Júnior, um abraço para essas duas feras, acompanhando aqui. Ele gravou a bateria do disco. Gravou a bateria do disco. O Carlos? O Carlos, O Gustavo Machado também dando bom dia, um abraço para o Luciano e para o Cidade. O clipe o primeiro clipe do disco, que é Eclipse, foi o Gustavo que fez, que é a produtora dele. Mas só, Sônia, também aqui o Gustavo ele tem a banda Mamba. Isso que também. Sim, o Gustavo esteve. Nós já falamos sobre isso. Aliás, agora eu lembrei, Luciano, tu me perguntou como é que eu tinha chego em ti. Foi através do Gustavo. Gustavo, um abração. Foi através do Gustavo. A entrevista do Gustavo foi muito boa aqui também. Isso, estava ele e uma menina aqui que dá uma com ele. Acho que a Sônia não estava ainda, porque a Sônia estava com essa... Não, eu estava assim. Tu estava nessa? Não, fantástico, ótimo, assim. Foi o Gustavo, Luciano. Na minha entrevista, você não estava... Não, eu estava participando, eu estava afastada em função do... Mas participou. Isso, eu estava olha que na bacana, quarentena. Né? Tem bastante gente nos curtindo na manhã desta sexta-feira, 4 de junho. Vamos fazer um intervalo até para dar uma aguinha. Tranquilo. A Tati Almeida, também o Valmir Dias, a gente vai pegar uma água e na volta continua. Felipe Ferreira. O Meg. Tem uma galera aí, gente. Esse é o... Esse é o guitarrista da banda. Um bom dia para os amigos, tá? Sim, o Ferreirinha que eu falei. O Valmir Dias também. Ele está dizendo que temos que comentar a Feira do Livro, sim. O Valmir é dono da livraria Noble, eu acho. Acho não. Noble Book. Isso, Noble Book. Isso aí. O Valmir. A Marli de Mello. Olha só, aqui a gente vai... os nossos convidados do Cultura Capilé, eles acontecem assim. Tu vai conversando, daí as pessoas entram aqui. No Luciano através do Gustavo. É uma coisa que acaba sendo natural, né? Exatamente. Como as agregações tem que ser, né? Por isso que a gente abre. E o Cidade, eu chego no Cidade através do Luciano. Vê que é uma coisa assim. Agora aí tem uma galera aqui mandando mensagem e tal, que a gente quer ouvir. Aqui o espaço é de vocês. Esse espaço. Vamos fazer um break aqui.
aqui, a gente já Vou pegar uma água para vocês. .com.net super conectada. Planos de internet com ultra velocidade mais telefonia. WhatsApp 51 30 37 9727 ou telefone 0800 606 2806. .com.net super conectada. Já adicionou o Sicredi no Whats? Esse é um contato que não pode faltar no seu dia a dia. Anota aí, DDD 51 3358 4770. Com apenas um toque, você fala direto com seu gerente ou esclarece dúvidas com nosso assistente virtual. No mesmo número você encontra diversas outras opções para facilitar sua vida. Prático, né? Chama o Sicredi no Whats. DDD 51 3358 4770. Atacado do Gás. Comércio de gás e água mineral. Rua Alves Pereira, 38, Bairro Pinheiro, São Leopoldo. Teleentrega pelos telefones 3566-4598 ou 98219-5829. Caminho Astral. Espaço holístico em São Leopoldo. Oferece um espaço dedicado ao autoconhecimento e bem-estar, proporcionando o equilíbrio entre corpo e mente, desenvolvendo o controle emocional necessário para a condução de uma vida sentimental, profissional e espiritual repleta de realizações. Agende seu horário pelo WhatsApp 991717873. Berlinda News, a informação em primeiro lugar. 10h06. Maravilhas da Terra. Linhas de chás funcionais. Peça o seu com Vanessa Minosso pelo telefone 99802-6264. Ortopedia Leopoldense. Materiais diversos da linha hospitalar. Rua Conceição 672, Centro, São Leopoldo. Telefones 51 30 37 5599. WhatsApp 999 13 7966. Ortopedia Leopoldense. A credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha. Bora lá, 10h07, 10h07, o papo é bom, né, Sônia, assim no intervalo. Bom, a gente está aqui no Cultura Capilé desta sexta-feira, para .com.net, sempre conectado, e também Sicredi, segurança para a sua vida financeira. Também com a gente, né, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, que esse ano completa 60 anos. Agora, lembrando aqui o Mano Vini, eu quero que o Mano Vini mande ali no privado o contato dele, que eu tenho muita curiosidade, eu quero trazer o Mano Vini aqui. É um papo muito bom do Mano Vini, assim, uma conversa muito agradável. Eu sei que o pessoal fala muito no Mano Vini, e eu quero... Como é que é assim, aqui... não vou dizer apoio, os espaços que tem para vocês aqui em São Leopoldo, vocês têm os próprios espaços ou... Por exemplo, vocês têm o brechó. Mas é um espaço pequeno o nosso brechó, né? É desse tamanho, tipo... Eu digo espaço para se apresentar. Sim, é isso mesmo. Tipo, a gente faz shows lá, mas é para 20 pessoas, porque é o que cabe, né? Tem pessoas na rua, né, Lu? Sim. Mas, assim, eu sempre acho a coisa do espaço assim, ó. Tu cria espaço. Exato. Sabe? Essa coisa de, ali só toca bandas cover... e não aceito música autoral. Acho uma besteira isso. Se é um espaço de música cover, deixa ser. Tu vai procurar um espaço e criar um espaço de música autoral, em vez de ficar resmungando contra profissionais que fazem o trabalho deles, sabe? É uma coisa muito estúpida, eu creio, e é um cansaço energético enorme para ti. Sim, tu acaba despendendo energia numa coisa. Vamos trabalhar. É a mesma coisa. Aquele pessoal ouve aquela música, eu não gosto. Daí tu começa a avaliar e classificar, bom, se a pessoa ouve tal música, ela não é culta, se ela ouve aquela, ela é culta, ela quer aparecer, não é isso.
para começar, o que é ser culta, né? Exatamente. Em 2021, sabe? As pessoas não se baseiam em questão de ser culta, intelectual, por coisas que são do século XIX, sabe? Aquela coisa de só ler os clássicos, ou então chegar e pegar e te dizer um livro de filosofia do início ao fim, sabe? Como é que desde do século XX a coisa de rua ficou tão importante quanto a coisa de elite, né? Quer ver uma coisa em relação assim, a ser culto, porque se você for de uma outra cultura, a gente está falando disso. Ser culto é tu dominar aquela cultura. Isso. Né? As coisas referentes àquela cultura. Por exemplo, o rocker brasileiro de classe média, ele acha que ouvir Chuck Berry é cultura. Cultura é isso. Rock, por exemplo, né? Estou dando um exemplo. Tem N exemplos. E a gente tem isso dentro de todos os gêneros. Sim. Mas aí o cara fala assim, não, essa gurizada tem que ouvir rock, agora só estão ouvindo, sabe? Então, tá, mas o que Chuck Berry? Vamos lá nos clássicos lá no início, né? Tá, mas só um pouquinho. Quando surgiu rock and roll, isso na década de 50, não era considerado raso, sexualizado, sujo, simplório, né? E aquilo era a expressão da periferia. Exato. Ué, mas quem está fazendo esse papel agora é o funk, que tu tanto reclama, é o Chuck Berry da atualidade. E muitas vezes o hip hop, né? Sim, exato. E que tu acha ruim, mas é a mesma que tem que contextualizar, que está desempregado. Mas a gente precisa lembrar isso, e né? também é simples. Não seria necessário, né? E até eu acho isso mesmo. E até as letras, se tu pegar, traduzir as letras do Little Richard, Chuck Berry, não é muito diferente de algumas letras de funk, sabe? Então, tipo, música era para ser uma coisa onde não deve haver preconceito algum, né? A arte em geral não deve ter preconceito algum. Claro que tem coisas que a gente gosta mais que outras, mas isso é irrelevante no grande mundo, né? Olha só, o Caio Rafael fala assim, ó, tenho minha cópia do Aparecida, livro de cidade, legal. que é do Luciano. Incrível o que esses caras fazem pelo underground. Abraço para vocês. Abraço, O obrigado. Caio é um também que ele produz as coisas dele e compõe, então tu conhece o Caio. Sim. É legal, né? É legal, o irmão da olha, Sônia, olha a quantidade de gente que está entrando aqui, que são, né, músicos, artistas, né? Aliás, cidade, Luciano, a gente está um ano e 3 meses, né? Mais já com essa pandemia, e a gente não enxerga o fim dela, pelo menos, né? Claro que a gente vai se vacinando, uns vão se contaminando, outros vão se cuidando, infelizmente outros morrem, né, e deixam famílias e tal. Mas como é que vocês, assim, estão se virando, assim, porque o Luciano tem lá o estúdio dele, eu conheço, aliás, muito bacana, o Luciano tudo que o pessoal está falando aqui é exatamente, eu conheço o Luciano há pouco tempo, mas já vi, assim, porque pelo estúdio tu vê quem é o cara, né. Como é que vocês estão se virando, assim, nesse... Você conseguiu, tem a lei, a Aldir Blanc, né, que eu consegui. Deu ali através dos editais. Primeiro, vocês viviam da cultura? Não. Eu consigo alguma coisa, claro, mas isso é para ajudar a pagar algumas contas a mais. O que dá realmente, o que me segura é o brechó, né? E o sebo. Então, tipo, não me afetou tanto assim. Afetou porque, tipo, eu toco na Santo Suzuki também, que é uma outra banda, e nós estávamos com um bom ritmo de show. Aí ia começar a abrir mais, tipo, mas não afetou financeiramente. Eu acho que essa coisa afetou financeiramente a grandes artistas que lidam com grandes somas de dinheiro, grandes equipes, e os caras que fazem música em barzinho, que realmente têm isso como uma profissão e dependem disso. Sabe? E eu tenho o maior respeito por essas pessoas, né? Porque eu praticamente não conseguiria fazer isso, sabe? Aliás, tem gente que vendeu, né? Músicos que vendeu tudo. Sim. E não foi resistindo, vende aqui, porque são equipamentos caros, né? Você não me falando uma guitarra esses dias lá no valor de... Não, e tem aquela quase coisa... cair em cima da guitarra. Quando Essa coisa de lives em YouTube, isso aí vai funcionar para artistas grandes. É, porque, por incrível que pareça, o YouTube
YouTube está se tornando a mesma coisa que na época das gravadoras. Porque se antes tu investia para ter televisão, hoje é investido muito para ter os likes e ter as visualizações. Então acabou dando na mesma, sabe? Tu vai, é muita coisa. Quem é que vai procurar o santo disfuncional dentro de 34 lançamentos, sendo bombardeado o tempo todo? Tem as equipes lá só. Exato. Quer ver agora a Cidade, quando tu falou, que eu perguntei da cultura, que tu disse, não, o que me sustenta mesmo é o brechó e o seguro. Eu não consigo, para mim isso é cultura. Ter um brechó num espaço. Realmente é. Porque lá tu vai, sabe, tu vê um monte de coisa, abre a tua cabeça. O que tu tá vestindo agora, o teu acessório, tudo para mim, eu já viajei para saber mais ou menos. E roupa é cultura também, claro, né? Sabe? Isso. E tu tendo um brechó, tu consegue. É como tu ter um monte de pintores diferentes no mesmo local. Exatamente. Aliás, e épocas e períodos. Exato. Pega e começa a Sônia falou, e agora o Cidade também, eu estou aqui, quando eu chego nos Estados Unidos, quase tudo eu ganhei, e quase tudo, porque lá tem assim, nas mudanças de temporada, o pessoal coloca na rua. Eu me lembro que eu peguei um sofá novinho, assim, que era na rua, assim, e que o brasileiro hoje tu não pega, né? O brasileiro não consigo. O nosso sofá também, a gente pegou da rua, assim, a gente montou a nossa casa quase assim. E ocorre muito, né? Lá nos americanos a Gé Lucy fala aqui, salve Luciano, hipnoterapia Reis. Tem isso também, né, Lu? Um oceano de conhecimento musical. E a Ilane Almeida fala assim, concordo, a cultura é ampla e móvel, está em constante movimento. O que se tem é um preconceito e hipervalorização de um determinado segmento ou desmerecendo outra forma cultural. A Dani e Viana também, muito sucesso a todos. Grande abraço, Luciano. O pessoal vai falando aqui. Aí só um break. Sim. A Dani é uma excelente cantora, assim, e ela cantava na antiga Mr. Parkinson. Então ela é uma cantora afinadíssima, assim, muito expressiva. São Leopoldo. Isso é raro, de São Leopoldo. E a Gé, ela é filha do pai, esqueci o nome da banda do pai dela. Manda ela tá aí, me ouvindo, manda pra nós, Gé. Ela é fantástica cantando, ela compõe. E ela tá morando em São Leopoldo, ela é professora de geografia. Olha só. E ela passou aqui no concurso, acho que em primeiro lugar, e veio residir aqui e está dando aula aqui em São Leopoldo. E ela tá para lá, tá para visitar o estúdio qualquer hora. Ela tá talentosíssima. Olha a quantidade de gente que está entrando na nossa live aqui. A Maria Clara Borges é minha colega jornalista, se formou comigo. Mandando um abraço, a Adriana Justo Tramontini também. Eu gostei. Boca Livre. Do Boca Livre. Isso mesmo. Ela mandou aqui, Boca Livre. Ela fez o Urix comigo, então a gente é amigo. O gesto do Cidade, aí quando eu falei, eu perguntei se a Dani daqui deu uma risadinha, tipo assim, pra te ver, vocês conhecem todo mundo. É que eu queria até comentar isso, né? Tem toda essa movimentação que tem no underground de São Leopoldo sempre existiu. Sim. Sabe? Mas ele nunca foi o foco, por exemplo, nem do Vale dos Sinos. Sabe? Nunca teve um espaço, mas também não é de reclamar, saca? Eu tinha uma vez a gente saiu na Rolling Stone, na Revista Nacional, e a gente nunca saiu no VS. Sabe? Então tem e vocês sabem distância, que né? eu fiquei ali 20 anos, né? E sei da qualidade do jornal e tudo, mas a gente tinha, o VS tinha toda sexta-feira um caderno de sexta-feira. Sim. Que era uma coisa bacana, assim, era uma coisa do Maurício. Ele saiu. Que o Maurício gostava de música. E eu acho que isso aí também tem, que nem assim, eu fiquei muito tempo no esporte, porque eu gostava, então tu se identifica, a Sônia com a política. O Maurício gostava, e eu acho que é isso. Mas às vezes, a cidade tem isso também, assim, as pessoas procurar também, entendeu? Porque às vezes rola aquela assim, às vezes, mas vocês só dão espaço pros meus, né? Mas é os mesmos que às vezes... Não, mas nesse caso que eu não estou dizendo, mas assim, ocorre também. Ocorre, mas nesse caso que eu falo é de mandar material e não ser publicado, entende? Não, daí é complicado. Né? Nós fomos tocar num festival em Goiânia, a gente mandava tudo isso, nunca... A gente saiu no 0 Hora, por exemplo. Essa aí sabe não... Daí é uma falha. Então isso acontece muito, esse erro de comunicação. Exatamente, não, mas... Sabe, nós temos, por exemplo, aqui o Diego Gerlach, que é um quadrinista, que é considerado um dos 7 maiores quadrinistas underground do Brasil atualmente. E é daqui? Ele tem uma editora que lança quadrinhos e é aqui em São Leopoldo. Tem a Pub Editorial aqui, que também publica livros de autores daqui.
tá para sair um livro do Mano Cascata, se não me engano, também, sabe? Também é daqui. Então tem o Sérgio Rodrigues, que também é um pintor maravilhoso, ganhou prêmios no Brasil inteiro, sabe? Então sempre tem essa movimentação por aqui. E a gente acaba se conhecendo. Claro, por isso. Sabe? E aí eu acho que essa coisa que tu fala de não procurar é que às vezes tu cria teus próprios meios de comunicação, né? Que chega. O Santos Disfuncional, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu, que ele me disse assim, ele é jornalista, ele escreveu o Cristiano Bastos, ele escreveu a biografia do Júpiter Maçã, do Júlio Reni e tal. Até era legal trazer ele aqui. Falar com ele. E assim, e aí ele me disse, cara, tu tá tendo um alcance direto das pessoas. Muitas pessoas procuram sair um monte de matéria de revista e jornal para chegar até as pessoas. E o Santos Disfuncional, ele tá pulando essa parte. Ele tá chegando até as pessoas diretamente, sabe? Então eu acho que isso é um ponto ganho. Porque eu adoro a imprensa, sabe? Eu acho que é muito importante. A gente foi criado em revista de música, então eu gosto de me ver numa revista, faz bem pro ego, né? Claro, e saber que mostrar teu trabalho. Eu acho assim, tu precisa, porque, por exemplo, agora eu fico, olha só quanta coisa que a gente se cobra muito para fazer a pauta semanal, aí nós vamos trazer qual assunto. Isso, nesse ponto que eu quis tocar. E daí a gente vê assim, qual assunto que a gente precisa tratar, não pode fugir disso, né? E às vezes cai nas mesmas pessoas. E até para trazer novas vozes, mostrar, né? A Dani tá falando aqui, ela falou 356 do Manara, né? Que ela tocou muito, né? E a Gé aqui, ela colocou, né? Sou professora da rede municipal de São Leopoldo, né? E não me espanta essa cidade ter uma cena... ali para mim que eu trouxe meu óculos e eu não alcanço aqui. E não me espanta essa cidade ter uma cena underground tão rica. É uma cidade de vanguarda em vários aspectos. Exato. Exatamente. E isso aí vem desde os anos 70, né, Lu? Não é uma coisa assim tão recente. Mas olha só, pessoal, para vocês que estão aqui presencialmente, o Luciano já é a segunda vez que vem aqui como entrevistado. Não é entrevistado, como aqui não tem entrevista, a gente tem conversa. É um bate-papo. O jeito que vocês levam é muito bacana. Faz bem pro nosso ego a gente se considerar entrevistado. Também que seja. Mas não deixa de ser. Mas a gente gosta do bate-papo. Não deixa de ser. Mas o Cidade, assim, todos, esse pessoal que está nos acompanhando que é daqui, depois eu vou pro Cidade, eu vou pedir, eu já quero agendar eu vou agendar uma visita lá no brechó. Pode agendar. Nós vamos fazer uma baita de uma agenda, vamos dizer quem a gente vai trazer pra cultura capilé. Mas, e assim, tipo, sempre é tempo, né? Sim. Sabe? Não precisa, tipo, eu comentei isso, mas é um outro tempo, sabe? Não, com certeza. Sempre é tempo da cultura chegar a mais gente, né? Não, esse espaço, na verdade, a Sônia, no início da nossa conversa, a Sônia fala isso, né? Vamos pegar mais leve na sexta, tá pesado, né, o troço, vamos pegar mais leve. E somado a isso, né, olha quem a gente está trazendo, né, que nem a gente trouxe semana passada os jovens, crianças, né, com uma voz, talento enorme, assim. E, aliás, a cidade que tu colocou ali é importante também, né, aquela pessoa, né, aqueles jovens que são do The Voice, no caso deles, e parece que vai ter mais gente daqui. Eles entender que quando eles voltam, né, e isso é um fato importante. É muito também, preocupante né? isso. Tu tem que... Eles são acompanhados pelos pais, né? Isso, então é importante ter essa visão, esse toque que a cidade está dando. Não, e eu acho assim que essa coisa, eu já acho meio estranho colocar a música como competição, né, colocar a arte como competição. É uma coisa que me agrada muito. Mas esse fator psicológico é bem preocupante mesmo, sabe? Não, a percepção que tu tens, né, que tu traz, assim, às vezes a gente no bate-papo, a gente começa, não, é verdade. Não, porque até no microcosmo isso acontece, né? Sim. Por exemplo, tem uma banda que fez muito show, conseguiu espaço em revista, de repente não tem mais essa banda, sabe? Mesmo que não tenha sido um estouro nacional, pode ter sido um estouro na tua rua. Exatamente. Quando tu deixa de ter isso... tu vai sofrer, sabe? Não tem como não. Sabe que agora que tu fala dessa coisa que a pessoa precisa estar preparada, eu lembro que como é que era o nome do diretor, aquele primeiro, o pai da Andréa, lá do jornal, aquele senhor lá, da Andréa Frati, o Vanildo Frati. Quando eu entrei no jornal em 94, o diretor do jornal era o Vanildo Frati. E eu lembro que a gente participava das reuniões, eles nos chamavam, daí ele falou uma coisa assim, eu gravei aquilo. Eu estou o diretor do jornal. Hoje as pessoas me procuram porque eu estou o diretor do VS. No momento que eu não estiver mais aqui, e as pessoas precisam entender muito, eu estou no The Voice, eu estou assim. Eu tive um tio, meu tio,
que ele foi prefeito, eu cresci vendo ele político e prefeito da cidade, e aquela coisa, nossa, quando encerrou o mandato dele, o ciclo dele de mandato, entrou em depressão e morreu. Se preparar, né? Quem era ele? Não é daqui. Lá do interior, lá do interior, uma cidade bem menor, lá do interior. Então, essa coisa que o Cidade fala é verdade. Por exemplo, eu sempre sabia, quando eu passei quase 22 anos fazendo política e da coluna, as pessoas me amavam e me odiavam, eu sabia que isso, mas as pessoas me conheciam. As pessoas ainda me conhecem porque eu sempre me mantive, né? Eu saí do jornal, mas eu fiz e eu tô aqui. Mas eu sempre tinha em mente a hora que sair, né? E tu precisa te preparar para isso. Isso aí. É muito complicado. Eu tenho pavor disso, na verdade. Mas enfim, né? É uma situação. Aliás, a Sônia, a Berlinda, aqui o nome do nosso projeto é Berlinda, porque a Sônia tinha a coluna e era Berlinda. E aliás, muita gente, quando eu disse pra Sônia, como é que vai ser o nome? Berlinda, porque as pessoas chamam ela de Berlinda. Sim, não sabe. Então, assim, tu cria, né, a cidade, tu cria, o Luciano lá do estúdio do Casa dos Gatos, né? É uma coisa que fica, não. Às vezes ele não vai lembrar o teu nome, vai lembrar o nome do teu estúdio. Tu ia falar alguma coisa? Não, mas é que também tem um ponto que eu também tenho que fazer, né, dos dois lados. Falando de mim, eu talvez também não conseguisse espaço, por exemplo, em algum lugar, porque eu realmente era uma pessoa muito arrogante e xarope, né, também. Eu respondia às críticas com uma arrogância incrível. Isso também, sabe, tem que ter, tu vai mudando e tem que ter uma comunicação em tudo, né? Então acho que isso dá uma diferença também na hora de tu procurar as pessoas, né? Mas eu acho que às vezes essa arrogância aí vem também de as pessoas criticarem, que isso é muito fácil, depois de ver pronto e não sabe o trabalho que deu para fazer e o significado daquilo, porque se eu tive trabalho para criar uma coisa que realmente é banal, é ruim, tudo bem. Às vezes ela só não entende dentro do universo dela o que significa aquilo, como a gente estava falando de outros gêneros musicais, entende? Isso é ruim? Não, isso tu só não conhece. Não é ruim. Muita gente fala do disco assim, mas o disco foi feito assim, nem vou ouvir. São aquelas pessoas assim, que só entendem música como uma coisa matemática. Se não for tudo afinadinho, por exemplo, o Gabriel Renner gravou... Gabriel Renner, seu nosso colega. Isso, gravou acordeon no disco, numa música, né? O Gabriel Renner toca acordeon? Não. O que eu faço? Então tu vai tocar. Tu aperta esses botões e fica abrindo e fechando. Né? Por que tu não pegou um acordeonista profi? Porque eu queria uma expressão de uma outra coisa, um outro tipo de autenticidade. A gente queria isso. Ele trouxe o Gabriel para isso. Ele não trouxe um cara para fazer uma melodia lindíssima, entende? Esse virtuoso. Não, ele queria algo cru. O mais cru possível, o que pode ser? Um cara que nunca tocou aquele instrumento. Exatamente. Né? E será que ficou musical? Ouça, vai ver. Exatamente, né? não tem um pré-julgamento, Aliás, gente, 10h27 passa rápido. Como é que o pessoal acha vocês? Aonde vai ouvir? É importante isso. Claro que a gente vai subir depois, né? Numa matéria que a gente vai fazer sobre essa entrevista. É só coloca Santo Disfuncional volume 1 no Google, que vai aparecer todas as contas, mas tem no Freak Sounds, no YouTube, que é um selo aqui de São Leopoldo, que também ele lança a Santo Suzuki, que é a minha banda, a banda que eu canto, né? Lançou o Santo Disfuncional, lançou Knup 9, tem vários lançamentos legais ali. A maioria pessoas Sansara Voyeur, que é uma grande banda também. Eles têm uma coisa muito legal, que eles lançaram um audiolivro meu. O Bonde Transmutoide, que eu não tinha em casa para trazer. Eu fiz todo ele, eu li todos os poemas dele, sendo musicados pelo Ícaro Stivaletti, e eles lançaram como álbum isso também. Tem lá no canal deles tudo isso, né? Então, é um selo que tem essa coisa de vanguarda corajosa que tem aqui na cidade, né? É o selo do Demétrio. Gente, olha só, a nossa noite era uma noite, né? Só Leopoldense tem 48 anos, era uma noite, né? Hoje a gente... Ela era referência no estado. Sim. Tinha pessoas... citou o 356, o Manara, tinha pessoas que vinham de Porto Alegre para a noite de São Leopoldo no fim de semana. Saíam de Porto Alegre. Tinha gente que vinha de Caxias, o Bacará, Manara e tal. E era uma noite, nossa. Eu acho que fechar o 356 começou um declínio ali, na noite, sabe? Porque o 356 ele tinha aquela fila na Independência, que já te empolga
a estar em volta, né? Eu comecei a ter... E era pequenininho, né? Era pequeno. Mas era aconchegante. Mas se tu vê, por exemplo, para bandas de pequeno porte, é o tamanho ideal. Exato. É o tamanho ideal. A gente fez bastante show ali, né, Lu, com a Viana. Era muito bom. Com a Viana a gente fez alguns festivais que organizaram. A gente trouxe Autoramas para tocar ali, trouxe algumas bandas, a Dante Inferno. Na fase que eles deram mais abertura para música autoral, porque o 356 também era conhecido. Era o Fábio, eu acho, do dono, não era o Fábio? Isso. Era o Fábio. Isso, Por abrir a porta para bandas cover, porque era para animar a noite. E o Que faz todo 356 foi um dos estabelecimentos voltados para esse segmento que durou mais tempo em São Leopoldo. Porque geralmente em São Leopoldo são efêmeros, né? É muito raro, tipo um bar que dure 10 anos, porque os aluguéis são muito caros, né? Mas na Independência. E o 356 durou o quê? 15 anos? Por aí. Mas já foi uma geração ali, Como é né, que da o nome? nossa. Até me fugiu agora o nome daquela casa noturna que tem ali, quase na esquina do Café Rua Grande. Não era o Factory? Não, aquele bem pequenininho. Que a gente teve vários aqui, né? Que nem essa ainda A gente funciona. teve Manara, por Teve exemplo. Manara, aqui. Não, ela meio funciona Bacará. agora me fugiu. O Factory veio mais Não é onde é a depois, nova né? embaixada? Galeria? Isso, na galeria. Na nova embaixada, agora é em frente à minha casa. Isso aí. Por exemplo, veio o bar do Robson André, né? meu Isso, brother. sim. E o bar do André que inicia bem na frente do jornal ali. Eu lembro nós saímos e ele pro bar do André depois. O André é meu amigo dos tempos da linha imaginária, quando a gente tocava no Manara. Eu tocava na linha imaginária com o Dante E essa Weber, questão o ali Jair. que tu falou da galeria, agora eu sinto falta de andar, porque eu gosto muito de andar e ver a fila da galera. E daí era bom porque o pessoal ia conversando e ficava toda a fila. Agora eu tô com saudade, mas ele não fechou. Eu acho que também a questão da noite, assim, para música é o seguinte: se não tem jovem, a coisa não funciona. Isso. Sabe? Então, tipo, por exemplo, um adolescente de 16, 17 anos, dificilmente ele vai num bar onde tem uma banda de rock tocando uma música autoral, sabe? E os donos de bar, eles têm que sobreviver, sabe? Essa coisa de olhar só para o seu umbigo, tu tem que me dar espaço, sabe? É um cosmos maior do que tu mesmo, né? Tem famílias atrás dos donos de bar, né? E como é que se recupera, gente? Então, e será que a gente recupera? Eu acho que não. Eu acho que a saída para as bandas e para shows, para peças, leituras de poesia, é fazer em espaços pequenos. Sim. Tipo pátios, estúdios, lugares pequenos, onde tu possa cobrar um valor pequeno e possa, sabe, tudo ser menor. Acho que tem que enxugar tudo. Exatamente. Que eu ia dizer... É legal, é importante, Luciano, desculpa te interromper, mas é importante que a cidade fala, porque assim, a gente vai ter uma retomada de tudo. Sim. E essa retomada é importante, assim, quem, né, os bares e tal, eles enxergarem isso, ó. A retomada legal seria espaços menores. Né? Eu acho que essa dica também é importante para os donos de bares, que também passam maior dificuldade nessa pandemia. Assim, a gente está vivendo numa era da informática, digamos assim, né? Da coisa virtual, da internet. Por exemplo, quando tinha o BR3, aquilo se tornou um ponto de aglutinação de bandas, de músicos, e não só músicos, como poetas, gente das artes plásticas, tudo ali. Mas se criou bandas por causa daquela cena, tipo assim, eu não tinha banda, fui no BR e criei para tocar lá, entende? Então aquilo fomentou uma cena. Por exemplo, eu considero que o meu estúdio agora, nesse momento, está fazendo isso numa escala menor, talvez, porque a gente não está conseguindo fazer show e a gente tem que produzir material para botar na internet, por exemplo. Então, o que eu queria dizer com isso? A gente tem que, como o Cidade falou, criar o seu próprio espaço. Não adianta a gente reclamar que, tipo, nos bons tempos era assim, eles não vão voltar. Então, o que a gente tem que fazer? O que ele falou, a gente atuar em espaços menores. E outra coisa, se a gente quer atrair, porque assim, a gente precisa de juventude, gente que nem o Caio Rafael, que falou ali, o Matheus Henrique, de gente mais jovem que produzam também. Oxigenar também isso. Só que a gente tem que atrair eles, não a gente só dizer assim, por que tu não vai? Cria alguma coisa. Eu lembro de uma coisa, assim, a gente vai sair de casa. Ela falou uma coisa bem legal aqui. Ela disse, hoje se tem Spotify, streamer, para essa situação, mas realmente os lugares mais aconchegantes direcionam e selecionam o público. Eu gosto desses lugares, inclusive para sair. Se eu for sair comer, uma coisa, eu prefiro. E às vezes são caros. Sim. Bem menor, assim, que é uma coisa bem, como ele falou, do brechó, do espaço, tu senta aí, foi ver uma roupa,
Eu sempre tu vai sentar e conversar com Mas vocês dois. esse público jovem aí que vai fazer a engrenagem realmente girar, né? A gente tem que atrair eles para, tipo assim, tá, mas como é que eu... Porque assim, tu vai sair de casa, eu gosto de falar isso, assim, ó, tu não vai sair de casa, se deslocar com tanto acesso que tu tem à informação ou ao lazer em casa mesmo, via internet. Tu vai sair de casa, sair na rua, se expor, pagar 10 a 20 reais, sei lá, para entrar, para ver alguém se apresentar, só vai para fazer duas coisas, para ver duas coisas, geralmente. Uma coisa que tu não consiga fazer ou uma coisa que tu não teria coragem de fazer. E a internet tem muito disso, coisas que tu não teria coragem de fazer, tu fica vendo aquilo. Então, como é que a gente vai atrair esse público jovem? A gente vai ter que oferecer alguma coisa que ele, sabe? E o que ele se fique enfeitiçado por aquilo, digamos assim. E geralmente essas coisas é que criam um movimento também, porque eles vão querer fazer também. Exatamente. Então, provavelmente, talvez, assim, nem venha de mim, que já tem uma certa idade, vai vir de um outro cara da faixa dele, entende? Mas precisa do Luciano para começar a pensar o atrair. Quando eu comecei na música, eu tinha os caras em que eu me espelhava, tipo o Carlos Panzenhagen, que eu já citei da outra vez. As referências. Isso, tipo, eu quero ser que nem esse cara aqui. Então, claro que isso me ajudou muito, porque ele estava passos na minha frente. Exatamente. A gente precisa enxergar, né? Isso. Onde vou. Isso. E alguma coisa que ele fez, o que ele disse, o que ele produziu te atraiu. Sim. Exatamente. Perdura, então... sabe? Mas agora o palco talvez não seja lá o Manga Larga, que ali, ou seja o YouTube mesmo, não sei, entende? A gente vai ter que aprender a se adaptar. E a gente está vivendo um outro momento agora também, ó, que anos atrás, gerações atrás, quem tivesse 30 anos já era velho, não aprendia coisas novas. Agora tu tem 60 anos e pai, eu vou aprender a fazer isso. Então a gente está mais jovem também. Exatamente. É verdade. Bom, gente, passa muito rápido, 10h36. Eu acho que esse bate-papo a gente vai fazer, né, Sônia, mais vezes, com essa galera toda que está aqui, né? E com eles, com cidade, bem rapidinho, eu sei que, por mim, eu sei que qual a expectativa de vocês? A gente está assim, ó, o nosso teatro aos poucos está sendo reformado, tal, o Pedro, o secretário, disse que qual é a expectativa com esse espaço reformado, que a gente vai poder viver mais a cultura aqui? Eu acho que sim, eu acho que tu precisa de um espaço central. Sim. Central no sentido que as pessoas possam ter acesso fácil. E eu acho que a saída para o teatro era ter dias certos de espetáculos, sabe? Tipo, um teatro revista toda quinta-feira para apresentar vários artistas. Então a pessoa se programa na quinta-feira e assistir isso. Só para terminar aquele lance da internet que o Luciano está falando, acho que as pessoas meio que estão com medo de experimentar as coisas, né? Sim. Porque tu fica o tempo todo na internet se validando, se mostrando válido, né? E eu acredito que depois que abrir de novo, a gente poder conviver na rua, vai vir uma época de mais exposição, um certo de hedonismo carinhoso com a vida, de querer festejar, de querer... Porque a gente, 2 anos trancados, né? Então eu acredito que vai ter muito isso, sabe? As pessoas vão querer experimentar e não só se validar, né? Então eu me forço a ser um pouco otimista com a... Eu também. Aliás, gente, essa coisa de experimentar e de fazer, e como o Luciano tocou ali, né, a gente precisa não achar que a gente está velho. Eu e a Sônia montamos o Berlinda, inicia há um ano atrás, numa sala de um bar. No bar do Pico Alto. Do Pico Alto, que era do sobrinho meu sobrinho. Que estava fechado. E agora ele está em Santa Catarina. E a gente montou lá, e eu disse para o pessoal pegar ali, entrar na nossa página, no Face, né? Foi lá pegar as primeiras lives. Eu e a Sônia apanhando muito, né? Mas fazendo, porque a gente era de jornal. E vamos lá, eu disse para a Sônia, e até hoje é assim, porque o Luciano sabe, o Luciano me pergunta às vezes, falei, como é que tu mexe? Esse é da onde? Eu disse, cara, não sei. Eu tô aprendendo. Sim, assim, tu tá aprendendo aquela conforme captação do ouvido, né? Lembra que tu me disse? Tu vai ter que ter a percepção. Cara, mas eu não sei ainda. Mas é o fazer. Tu aprende fazendo. Tu sabe que tu tá fazendo muito com um pouco que tu sabe
desse material e tá aprendendo junto. Esse aí é o desafio, assim, Sabe? não achar. Eu tenho 48, assim, eu poderia dizer, não, eu não vou. Eu 58. Mas eu poderia dizer. Esperando a minha primeira dose. Eu tomei a minha já. Sou diabético. A Daí... última vez que a gente se conversou pessoalmente, eu falei que eu gostei muito do nome da rádio, por causa do significado, né, do nome. É colocar na berlinda. E isso não é uma coisa estagnada e que se coloca num lugar seguro, né? Não. Ontem mesmo, bem rápido, ontem eu fui para a igreja rezar, porque ontem é o Corpus Christi, eu sou católica praticante, então tem toda aquela importância para mim. E no momento lá, fui lá fazer a minha oração. Aí depois eu saí, fui no mercado e na volta encontrei pessoal conhecido ali, que o Sapo, que trabalhou uma época, a gente trabalhou junto e tudo. E tinha um cara lá que eu nunca vi, daí ele disse, essa aqui é a Sônia da Berlinda, ela e Thalia, tá? Vocês também são, como é que eu te falei? Tipo chapa branca, vocês também só elogiam o governo. Daí eu olhei para ele, depende do que tu diz. Daí eu disse, olha, mas falando, eu disse, mas posso, na segunda-feira, aliás, nós vamos entrevistar o prefeito, ele vai vir aqui. Vai ser a semana dos prefeitos. Segunda-feira o prefeito Vanazzi, terça-feira o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, e quarta o prefeito de Sapucaí, para saber como é que eles estão. Vem a Guianuba aí, né, gente? E daí ele disse, então tá, se o prefeito vai lá, vocês... Tipo assim, se vocês estão recebendo o prefeito, vocês são do governo, tudo. Daí, para ele não ter problema. A gente se desafia, eu disse, bom, daí depende. Mas eu aprendi isso. A gente está vivendo uma época, a gente conversou sobre isso, que as pessoas, o brasileiro, ele tem uma ideia tão negativa da política, que ele acha que mentira é política e é uma coisa válida. E quando ele decide, o cidadão comum, estou falando esse que vota, ele decide, agora eu sou mais politizado, eu vou mentir. Isso é um fenômeno que surgiu, né, recentemente. Ele acha que a mentira dele é válida. Tem tu tá isso parecendo também. político, tu mentiu, tu tá parecendo político. Não, mas a pessoa faz isso. Sim. Não, agora eu estou me envolvendo com política, eu estou mentindo muito nas redes sociais, né? Isso realmente, tu está mentindo. Só que não vale, a mentira não vale, ela não é uma política válida. Não. E a ciência política é tão bonita, né? Exatamente. Sabe? É uma ciência política muito boa. Nossa, a gente ficaria aqui com vocês, olha. 10h41. O papo é muito bom, agradável, assim. Eu acho que o pessoal que nos acompanhou, Goiânia, São Paulo, São Leopoldo também. Não, é que eu estou trazendo, tu vê como a gente vai longe hoje. Isso também é uma coisa que a gente não pode esquecer. Na minha entrevista, a gente estava falando com um cara na Irlanda, né? Nós estávamos em Portugal com a Belinha. Portugal. E estava na Itália. O Aladino. O Aladino é angolano. E é músico e tá aqui, tá morando aqui. Ele já veio, eu sei que na entrevista ele estava para vir, né? Isso, estão aqui agora, já estão aqui. Legal. E tu vê que isso é esse desafio também, né, Luciano? Tu trazia, assim, não, eu não quero a internet. Eu quero fazer... Não. Tem que ter as duas coisas. Isso, vamos... E agora, já que vocês falaram... Só que não pode se escravizar. Não, e desafio... Nós estamos agora numa nova etapa dos nossos desafios de fazer programas descentralizados. Nós já fizemos no SEMAI. Tá aí, eu vou te provocar. Mas eu preciso da autorização deles. Nós podemos fazer o Cultura Capilé no brechó. Fica com essa galera ali. Seria ótimo, a gente pode fazer A gente assim. vai pra lá, nós Daí temos tem o nome da mesa ali, se eu me apertar, você não me socorre. Não, e também lá no estúdio do Luciano. Claro, a gente leva os do convidados. estúdio eu lembrei. Do estúdio também lembrei. Isso. Não, eu ele sabia, falou né, do da cidade, brechó, né? da questão do sebo, do sofá, de sentar e bater papo. Vamos fazer. Aliás, eu posso passar o contato do estúdio telefone? Claro, tudo, nós vamos anotar tudo. O estúdio Casa dos Gatos é 996-86-7301. Quem quiser, né? Fazer E quem quiser, é só chegar lá para tomar um café e conversar, tipo assim, me explicar o que quer fazer, porque, tipo, eu sou aberto a fazer qualquer coisa. Se a pessoa disser, eu quero uma coisa bem tradicional, beleza, vamos fazer, né? Mas se quiser fazer uma coisa louca, é comigo também mesmo é com também. você. Porque eu acho assim, hoje em dia, todo o segmento musical está fazendo isso, ali, todo mundo está fazendo isso. Né? Então vamos fazer, né? Porque essa é a onda. Às vezes nem que seja na parte tecnológica de gravação e etc. E às vezes eu penso em, vê o que todo mundo está fazendo, vamos fazer diferente. Exatamente. Tu vai numa festa que todo mundo se veste de azul e tu quer ser notado na festa, vai de vermelho. É isso. Pra mim a moda é isso, tu vai te vestir. Tu sabe que é o que eu falo pra Sônia, o desafio da Berlinda é a gente fazer alguma coisa, né? Fazer o tradicional, que é o jornalismo em si, ouvir e tal, tudo. Mas fazer um algo diferencial. mais. E essa história que a Sônia fala, e a gente tem feito isso, claro que a gente vai devagar porque a gente tem medo de fazer. A gente fez uma externa, né? Na quinta-feira santa. Lá na Lomba Grande, lá no o áudio ficou horrível.
A gente fez. Sim. Ficou horrível. Eu disse, agora eu acabei de queimar uma mesa, porque eu fui testar, eu disse, não, mas por que ficou horrível? Aquela coisa, né? Por que cara, fiquei a tarde toda, agora, daí eu arrumei a mesa, consegui arrumar. Daí fiquei a tarde toda, semana passada, testando. A minha mulher disse, meu Deus do céu, não aguento mais, tô testando. Eu disse, mas eu preciso saber o que deu de errado. Isso, porque eu sei que deu errado. Mas a gente fez, né, Sônia? Com toda a dificuldade e tal. A gente foi lá em Lomba Grande, gravamos, mostramos os peixes, como é que é aquela vida daquele pessoal. Enfim, é o desafio. Isso é importante. Gente, mais uma vez, obrigado, viu? O canal está aberto. Agradeço muito. Nós temos Diário do Poeta, escritor, se quiser escrever, a gente tem artigos aqui, fica à vontade, manda pra gente, a gente publica, é bem bacana. O Luciano já fez para ele um convite, para ter aqui no nosso site ali o estúdio dele, né, a Casa dos Gatos, para ele publicar aqui, fazer uma vinheta legal, que é o nosso parceiro. E para achar o disco é só procurar na Freak Sounds ou no YouTube. Ele está em todas as plataformas, mas no YouTube também. Santos Disfuncional Volume 1, que acompanha um livro de poesia junto também digital, que tu acha no Facebook Santos Disfuncional, né? Eu estava lendo aqui E eu vou te passar bandas para você fazer contato, tipo Alto Offline, Albatroz da Beira-Mar, A Baixa Cidade. Bandas que foi feito estão para fazer trabalho, gravar trabalho agora. Isso tudo nosso, tudo mais ou menos aqui? Uma de São Léo, outra duas de São Léo, uma de Porto. Bandas que eu vou gravar lá, bandas que estão para lançar trabalho. Tá bom, gente? Bom, a gente está encerrando hoje o Cultura Capilé dessa sexta-feira, 4 de junho. Então a Sônia já adiantou. Segunda-feira, o programa um pouquinho mais tarde, das 10 às 11, porque a gente tentou encaixar aqui a agenda do prefeito Vanazzi. Vamos conversar com ele, tem muito assunto. E voltamos, então, na segunda, Sônia. Voltamos na segunda e agora a gente já vai começar a planejar aqui os nossos Cultura Capilé nos nichos, nos espaços culturais da cidade. Que legal. Obrigado pelo convite. Legal. Estamos sempre à disposição. Um abraço, Tavi. E a gente está fechando o Berlinda de hoje, né, na Cultura Capilé. Para Ponto Conect, sempre conectado, também Sicredi, segurança para a sua vida financeira. Também com a gente, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Que show! O BRDE, 60 anos, também Ortopedia Leopoldense, Par Consultoria e Assessoria, Atacado do Gás, Buca de Santo Antônio, Óticas Corujinha, Restaurante Quilo e Bauru, Percom Contabilidade, Avante Locação de Transporte, também o recado do SEMAI. Aqui a água tem cor de felicidade. Água bem tratada, vida bem cuidada. Voltamos na próxima semana. Tchau, tchau.